as palavras dos meus lábios e meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus, nosso eterno Pai, te louvamos pelo privilégio que o Senhor nos dá de estudarmos a tua palavra. Te louvamos, Senhor, porque sabemos que o Senhor nos revela a tua vontade, o Senhor se revela através da tua palavra e pedimos para que o Senhor, mais uma vez, fale a nós, fale aos nossos corações, fale às nossas mentes, para que possamos compreender a tua vontade. Sim. Te rogamos, Senhor, por isso e pedimos a tua misericórdia ao teu servo, que ele fale com fidelidade acerca de ti somente. Sim, Pai. E que de fato as palavras dos meus lábios, meditar no meu coração, sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha, redentor nosso. Te louvamos, Senhor, e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Salmo 19, Salmo de Davi, pertence ao primeiro livro dos Salmos, dirigido e organizado principalmente por Davi. Salmo 19, ele fala bastante de um dos pontos principais do livro dos Salmos. São 5 livros ao todo dos Salmos. O Salmo 19, ele vai trabalhar com um dos pontos principais dos Salmos, que é a palavra de Deus. Vamos encontrar esse tema em vários outros, como por exemplo o Salmo 1. Vamos encontrar isso no Salmo 119, chamado Salmo do Alfabeto de Ouro, porque em todos os versículos nós temos uma menção da palavra de Deus naqueles salmos. Nós temos os salmos falando acerca da palavra de Deus, e esse daqui não é diferente. Ele é dividido em 3 partes. A primeira parte ele vai falar da criação, que a criação revela o seu Criador. Deus se revela por meio da criação. Quando Deus criou o mundo, Ele criou o mundo para que o mundo falasse: existe um Deus, existe um Criador. É por isso que Paulo vai dizer que todos os homens são indesculpáveis se não derem glória a Ele. Porque é só olhar para a criação e vai saber que existe um Deus, existe um Criador. Só que a criação, principalmente por culpa do pecado, entrar no mundo, e a criação ela acabou não revelando completamente o seu Criador, ou ela fica ofuscada a nós sobre quem é Deus. É por isso que algumas pessoas olham para a criação, reconhecem um ponto de divindade e acabam adorando a criação ao invés do Criador. É por isso que um índio, quando olha para o sol, fala assim: nossa, o sol parece ser poderoso, eu não consigo nem olhar para ele, ele é o nosso Deus. E adoram o sol ao invés de adorar aquele que fez o sol. Muito bem. É por isso que Deus vai se revelar não somente através da criação, aquilo que nós chamamos na teologia sistemática de revelação geral. Deus vai se revelar também de maneira especial através da criação, através da sua palavra, através da Bíblia. É isso que nós chamamos de revelação especial. Se a gente fosse dar mais um tema aí do versículo 11 até o versículo 14, a gente poderia dizer que Deus também se revela por meio pessoal, mas sempre por meio da palavra de Deus. A palavra de Deus é o meio pelo qual nós podemos olhar para a criação e falar: aqui eu consigo entender quem é Deus, aqui eu consigo ver e entender que existe um Criador. Olhar para o sol e ao invés de adorar a criatura, nós adorarmos o Criador, por meio da palavra. É por meio da palavra também que nós vamos conseguir olhar para nós e ver que nós somos pecadores, que nós precisamos da graça, nós precisamos da misericórdia de Deus para não irmos para o inferno. Tudo por meio da palavra, está aí no centro, 7 ao 10. Versículo 7 a 10 vai falar sobre essa revelação especial. Como que Deus se revela a nós por maneira escrita. Versículo 7 a 10, ele vai falar sobre a palavra de Deus, principalmente versículo 7 a 9, de 6 formas diferentes. São 6 frases aí. 6 frases, cada uma das frases, ela faz uma menção da palavra de Deus. Então a Bíblia é chamada de lei, ela é chamada de testemunho, no versículo 7. No versículo 8 ela é chamada de preceitos e mandamentos, e no versículo 9 ela é chamada de temor e juízos. Temor aqui também se refere à palavra de Deus, embora pareça ser uma coisa que depende de nós, né? Mas o temor de Deus aqui é a própria palavra do Senhor. Então, 6 frases, e eu quero abordar. Não dá para abordar totalmente o texto, mas eu quero mostrar as implicações disso e por que nós precisamos restaurar um pouquinho dessa sola escritura para nós hoje e por como que ela influencia tanto assim no nosso dia a dia.
Primeira frase está aí, no versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Quando ela fala que ela é perfeita, ela não está dizendo que ela é livre de erros, embora a gente vai falar um pouquinho disso em outro termo aqui que aparece aqui, mas a palavra perfeita aqui não significa necessariamente em ausência de erro. Existe outra palavra, e a gente vai falar disso. Mas aqui, nesse versículo, nessa expressão perfeita, ela está se referindo a uma outra coisa, que é a ideia de completa. Deixa eu tentar explicar mais ou menos isso. Imagine só, você vai fazer um belo prato de comida e você chama o reverendo Paulo para comer na sua casa. Se você for na minha igreja, você fala a mesma coisa. Você vai chamar ele para comer um belo prato de comida. E ele vai na sua casa e você cozinha bem, faz uma comida bem gostosa, saborosa. E ele come o primeiro prato, come o segundo, terceiro, quarto, para ele ficar quase igual eu. E quando ele termina de comer, ele fala assim: olha, estava perfeita. Só faltou um pouquinho de sal, eu colocaria um pouquinho mais de tempero aqui, um pouquinho mais de alho lá. Pergunta: está perfeita? Se precisou um pouquinho mais de sal, se precisou um pouquinho mais disso, um pouquinho mais daquilo, não está perfeita. Se faltou alguma coisa, não está perfeita, certo? Deixa eu dar um outro exemplo. Não sei quantos aqui gostam de quebra-cabeça. Alguém gosta de quebra-cabeça aqui? Okay. Sabe aquele quebra-cabeça de 5.000 peças? Eu já tentei montar de 10 peças e eu perdi a paciência. Mas sabe aquele quebra-cabeça de 5.000 peças, 10.000 peças, 15.000 peças? Você gasta 1 ano e meio montando aquele lá. Eu não tenho paciência para isso, de jeito nenhum. Eu começo pelas pontas e esquece. Vamos partir para outra. Você começa lá, demora 1 ano e meio para montar aquele quebra-cabeça. Quando você termina de montar o quebra-cabeça, você olha bonito. Tá faltando 2 pecinhas. Bom, depois de 1 ano e meio montando o quebra-cabeça, o que você vai fazer? Vai ficar faltando essas 2 pecinhas mesmo. Você enquadra bonitinho, coloca na sua parede, deixa lá com a moldura, tudo bonitinho. Daí chega alguém na sua casa e fala assim: nossa, que quadro bonito, está perfeito. Pena que falta essas 2 peças. Pergunta: o quadro está perfeito? Não. Quando a Bíblia fala que ela é perfeita, é porque ela não falta nada. Ela não falta nada. O que está aqui, ela é suficiente. E daí vem a ideia de a palavra de Deus é suficiente para nós. Nós não precisamos de mais nada. Durante a Reforma e até hoje, a Igreja Católica falava que a Bíblia é a palavra de Deus, mais a palavra do Papa, mais a tradição. Isso é a vontade de Deus. Isso é a revelação de Deus. Só que a palavra de Deus, ela é perfeita, nós não precisamos mais de nada além disso. Agora, vamos olhar um pouquinho mais para nós, para o meio evangélico. Tem muitos crentes que falam: a Bíblia é perfeita, só que se alguém aparecer, assim diz o Senhor, tem uma palavra de Deus para você. Não está aqui, não está aqui nesse livro aqui não, mas tem uma palavrinha de Deus para você. O que a gente vai falar? Pode ser a palavra de Deus, então eu vou aceitar. Se ela é perfeita, eu não preciso mais de novas revelações. Se ela é perfeita, o que está aqui, ela é suficiente. João, quando ele vai escrever o seu evangelho, lá no capítulo 20, ele vai dizer: Jesus fez muitas coisas mesmo, que não daria para escrever num livro só. Mas o que está aqui é suficiente para que você creia em Deus, para que você creia que Jesus é o Filho, e crendo, você tem a vida eterna. Você não precisa de mais algumas revelações para complementar, para fortalecer a sua fé. O que está aqui, ela é suficiente, ela é perfeita. Nós precisamos crer nisso, que é o que está aqui é suficiente, para nós não ficarmos indo atrás nem de novas revelações, nem de outras ajudas qualquer, outra ajuda qualquer. O que está aqui é suficiente, ela é perfeita. É por isso que Paulo vai falar que nem o I,
nenhum tio, nada, nenhum ponto. Jesus vai falar, nenhum tio pode acrescentar o que está aqui. Paulo vai falar que se por acaso um anjo vier e disser qualquer outra coisa que vai além do que está nas Escrituras, que seja considerado como anátema, ou seja, amaldiçoado, seja maldito. Sabe por quê? Porque está indo além das Escrituras. Um anjo, se vier falar qualquer coisa que vá além do que está aqui, que seja anátema. Apareceu um ser celeste na sua frente e fala qualquer outra coisa, seja anátema. Mas aí às vezes aparece uma pessoa que nem numa igreja, eu não sei que igreja que é, não quero saber também, mas apareceu uma pessoa lá e fala assim, assim diz o Senhor, e a pessoa está lá acreditando. Uma igreja que tinha uma profetisa, isso daqui é só para descontrair a gente um pouquinho, tinha uma profetisa na igreja, e todo final do culto, o pastor pregava, mas o pastor pregando a palavra de Deus não valia de nada. O que valia era que no final do culto, todo mundo virava para trás, ela ficava lá no fundo, e todo mundo ficava esperando a palavra da profetisa fulano de tal. Até que um dia era aniversário do pastor, e daí a profetisa, acabou o culto, o pastor pregou, ninguém estava nem aí da pregação, mas vamos ver o que a profetisa falou. E ela falou assim, pastor, assim diz o Senhor, eis que te digo, parabéns para você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. E digo mais, é pique. É isso que as pessoas chamam de novas revelações. Palavra de Deus, é para brincar, não é? Ou então, os profetas que fazem 30 profecias, mas se uma der certo, eu sou profeta. As 29 dá errado, não tem problema, mas uma deu certo. A gente tem que parar com isso, não é? Se nós cremos que a palavra de Deus é perfeita, a gente não precisa ficar acreditando em novas revelações, não. A gente não precisa de suporte além do que está nas Escrituras. Você sabe por que existem essas profecias por aí? Preguiça de ler a Bíblia. É por isso. Porque entender a vontade de Deus não é uma coisa fácil. Não é simplesmente... Não é assim. Senão a gente vai acabar caindo no erro do cara que estava procurando, vamos ver o que Deus tem para mim hoje. Judas foi e enforcou-se. Não. Vai tu e faz o mesmo. Não. O que tens para fazer, faz depressa. Se a gente ficar brincando com a palavra de Deus de qualquer jeito, vai acontecer isso, não é? Estudar a palavra de Deus é trabalho. É por isso que é muito mais fácil alguém chegar e falar assim, Deus disse uma coisa para você. Toma cuidado. Além de ela ser perfeita, o texto vai falar que ela restaura a alma. É interessante que no Novo Testamento a palavra alma é psique. Sabe quando Jesus Cristo fala assim, vinde a mim todos que estáis cansados e eu vou trazer alívio para a vossa alma. Sabe a palavra lá, alma qualquer? Psique. Calma lá. Se tiver psicólogo aqui, calma. Mas é interessante que nós temos algo para trazer alívio para a nossa alma e não é a psicologia. Eu não estou falando que a psicologia não serve para nada, eu não estou falando que o psicólogo não está errado, o que eu estou falando é que nós temos uma ferramenta excelente na nossa mão para restaurar a nossa alma. Nós temos uma ferramenta excelente para a nossa alma, para apagar qualquer mágoa, para acalmar qualquer furor, para acalmar qualquer angústia, para aliviar qualquer dor da alma. Nós temos uma ferramenta excelente nas nossas mãos. Eu tenho uma ovelha que ela está fazendo psicologia e eu converso muito com ela. E às vezes eu até brinco. Para que você está estudando psicologia? Vai estudar a Bíblia que é melhor. Mas é para brincar com ela. Mas a gente conversa muito e ela entende a questão em si. Que realmente a psicologia pode ter coisas boas, pode sim, nós não negamos isso. A questão é que a Bíblia é sempre perfeita para restaurar a alma. A psicologia ela pode ter vários caminhos que podem dar alguma ideia interessante sobre o que acontece conosco. Só que só uma coisa restaura de fato a alma. Só uma coisa pode trazer realmente alívio para a nossa alma. Ela está na Bíblia. É Cristo que traz alívio. É Cristo que traz restauração para qualquer problema da nossa psique humana. Você entende isso? Olha só. Não estou falando que não serve para isso. Eu estou falando que existe algo que é perfeito para isso.
A palavra de Deus, ela faz isso. Eu tô com depressão, ok. Tirando algumas questões da depressão que eu não vou nem entrar aqui. Mas sabe uma coisa que pode trazer a resposta para muitos dos problemas de depressão? Vai ler a Bíblia. Não é simplesmente ler a Bíblia. Mas, por exemplo, eu sou uma pessoa muito ansiosa. Eu sou uma pessoa que tem medo de muitas coisas. Eu sou uma pessoa que fico angustiada por muitas coisas. Será que a Bíblia não tem resposta para essas coisas? Será que a Bíblia não traz resposta e traz alívio realmente, não restaura a nossa alma? Eu sou uma pessoa que estou muito triste, e triste até a morte. Não foi isso que Jesus Cristo falou lá no Getsemane? Vai ler a Bíblia. Vai ver o que a Bíblia fala sobre os problemas da nossa alma. Ela tem resposta. Ela é perfeita, ela restaura a nossa alma. Se você entrar numa livraria hoje, os livros mais vendidos hoje são livros de autoajuda. Por quê? Porque as pessoas estão sedentas. As pessoas estão desesperadas para trazer alívio para a alma. As pessoas estão desesperadas para trazer uma solução para aquilo que aflige o seu coração. E nós temos a ferramenta na nossa mão. A gente não precisa de livro de autoajuda. A gente não precisa de ajuda de profissionais lá fora. A gente tem outras ajudas dentro da casa de Deus. Pessoas que saibam manejar bem a palavra da verdade. O que mais que a palavra de Deus fala aí? No versículo 7 ainda. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Quando a Bíblia fala que a palavra de Deus é fiel, o testemunho do Senhor é fiel, ela está mostrando que ela é confiável. Nós podemos crer, acreditar nela. Você só crê na palavra de alguém quando a pessoa se demonstra confiável, não é? E sabe aquele negócio? Bom, eu geralmente uso pessoas que estão mais próximas de mim e geralmente pessoas que eu conheço. Então, como eu só conheço o reverendo Paulo, então eu uso o reverendo Paulo como experiência para todos os meus ministrações. Sabe aquele negócio, o reverendo Paulo chega assim para você e fala assim: olha, pede para o fulano de tal fazer isso que ele vai fazer. E daí você chega: reverendo, você sabe que ele promete isso, mas ele não faz. Não adianta pedir para ele, ele fala que vai fazer, mas não faz. Todo mundo conhece gente assim, né? Sabe aquela pessoa que promete e nunca aparece? Tem um casal que eu conheço que tinha um padrinho de casamento que sempre falava para ele assim: olha, se você precisar de ajuda, sou seu padrinho de casamento, não esquece disso. Para qualquer coisa que você quiser, estou aqui para você. Não esquece que eu sou seu padrinho de casamento, tá bom? Você lembra que eu sou seu padrinho de casamento? Quando você precisar de mim, é só pedir, eu estou aqui para você. E ficou isso anos. Até que teve um dia que aquele casal precisou de ajuda. O padrinho, lembra que o senhor sempre me ofereceu ajuda quando eu precisasse? Então estou precisando. O senhor poderia me ajudar? Ele olhou e ele falou: não. Você vai pedir ajuda de novo para você? A palavra da pessoa não é confiável. Mas aqui, a palavra que nós temos aqui é de alguém confiável. É por isso que nós podemos considerar a Bíblia como fiel. Hebreus vai falar que Abraão cria nas promessas que Deus fez, porque na palavra de Deus, porque ele tinha por fiel aquele que fez as promessas. Ele sabia quem Deus era, e é por isso que fica mais fácil nós confiarmos em alguém assim. Quando uma pessoa promete, toda vez que ela promete, ela cumpre, fica mais fácil você confiar na pessoa. E se você olhar para a Bíblia, tudo que Deus prometeu, Ele cumpriu. Alguns casos absurdos, que fica difícil até de acreditar, mas Ele cumpriu. Como, por exemplo, há mais de 150 anos antes de Ciro nascer, Deus falou: vai aparecer um servo, o nome dele é Ciro, vai nascer na casa tal, vai ser em tal, ele vai fazer isso, dou nome e endereço. E fala o que ele vai fazer. Não é que nesses profetas aí ou então videntes, ano que vem, inclusive não sei se você sabe, mas ano que vem vai morrer um artista e vai casar um artista. Você pode?
Pode escrever o que eu estou falando. Algum artista, algum famoso vai casar e algum famoso vai morrer. É fácil assim, né? Fala o nome, fala a data. Deus disse, vocês vão ficar lá 70 anos, certinho. Depois de 70 anos eu vou levantar um homem chamado Ciro, ele vai ser do Médio Persas, ele vai destruir a Babilônia, e ele vai trazer meu povo de volta. Sabe o que aconteceu? Exatamente o que aconteceu, o que ele falou. Ele fala assim, eu vou mandar meu filho, ele vai nascer em Belém de Judá, ele vai crescer, ele vai fugir para o Egito, vai voltar para Israel, vai ficar na Galileia dos gentios, e depois disso ele vai crescer, vai ser batizado, vai vir alguém que vai preparar o caminho dele, vai se vestir igualzinho João Batista, vai ter o mesmo comportamento de João Batista, e ele vai crescer, ele vai morrer na cruz, ele vai ser morto no madeiro, vai ressuscitar depois de 3 dias, e ele vai voltar. Sabe o que aconteceu? Exatamente o que ele prometeu. A mesma coisa, por exemplo, com Abraão, quando Deus falou para Abraão, Abraão, daqui 1 ano você vai ter um filho, e Sara riu, lá escondidinha. Depois de 1 ano, o que aconteceu? Nasceu Isaac, o filho do riso, né? A palavra Isaac significa exatamente isso, riso. E aconteceu exatamente o que Deus havia falado. Gênesis 15, Deus vai falar a Abraão, daqui 400 anos, o povo, os seus descendentes vão ficar lá no Egito, vão ser humilhados, vão se trabalhar como escravos, mas eu vou libertá-los, vou trazer para cá. Depois de 400 anos, sabe o que aconteceu? Exatamente isso. Tudo que Deus prometeu, Deus cumpriu. É por isso que nós podemos crer na palavra de Deus. Agora deixa eu dar um alerta aqui para vocês, porque nós temos uma mania de acreditar em promessas que Deus nunca fez. Tenho fé de que Deus vai me dar isso. Me mostra isso na palavra, me mostra isso na Bíblia. Por exemplo, eu tenho fé, não é que nós não podemos orar e ter a certeza que Deus pode fazer isso, mas eu tenho fé de que Deus vai me dar o emprego que eu quero. Deus pode? Pode. Eu tenho fé de que Deus vai me curar da minha doença. Deus pode curar a doença? Pode. Eu tenho fé de que meus filhos, minha família toda vai vir para a igreja. Deus pode fazer isso? Pode. Mas eu posso ter certeza que Deus vai fazer isso? Deus promete isso em algum lugar? Deus promete, olha, você pode ter doença que for, que eu vou curar de todas elas. Tem isso na Bíblia? Tem na Bíblia que todos os nossos parentes, todos os nossos familiares vão estar na igreja. Tem alguma coisa na Bíblia que fala assim, tudo que você pedir, independente do que for, é só pedir que eu vou te dar. Tem isso na Bíblia? Mas muitas vezes a gente fala, eu tenho fé de que Deus vai me dar isso. Eu tenho fé de que Deus... Olha, eu tenho fé de que se Deus quiser, Ele pode dar. Se não quiser, Ele não vai dar. Mas uma coisa eu sei, eu vou continuar confiando em Deus, que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Há uma grande diferença. Eu não sei se Deus vai me dar um emprego, porque Ele não promete emprego novo. Mas uma coisa eu sei, Deus promete sustentar. Isso Ele promete. Isso sim Ele promete. Ele pode não prometer emprego. Isso Ele nunca prometeu, mas Ele promete sustento. Nem que for para mandar corvo trazer na sua casa, mas Ele vai trazer. Ele vai te dar, de alguma forma ou outra Ele vai dar. Só se você for preguiçoso e ficar sentado lá na rede, Ele não vai dar não adianta, né? Mas Ele é fiel e é por isso que nós podemos confiar na palavra dEle. Aquilo que está escrito aí, você pode crer, você pode acreditar, não é brincadeira, não é fruto de imaginação humana. Não é fruto de palavras ou de conhecimento de homens. O que está aí é escrito por Deus. Por Deus, acredite nisso. Ela é fiel e dá sabedoria aos simples. O que significa dar sabedoria aos simples? Sabe aquele conceito de que quanto mais velho você é, quanto mais idoso você é, mais sábio você é? Mentira. Mentira, né? Quanta gente você conhece aí de 60, 70, 80 anos, continua dando cabeçada na vida? Quanta gente você não conhece assim? Isso significa que não é a idade que dá sabedoria. Vai ler Jó. Jó era um homem sábio. Ele vai fazer a seguinte pergunta: por um acaso está com um idoso a sabedoria? Ou está com aqueles que viveram muito tempo? Não. Sabe onde está a sabedoria? No Senhor.
É por isso que a Bíblia vai falar que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. É por isso que nós temos que tomar muito cuidado quando nós conhecemos uma pessoa que é ímpia, que não teme a Deus, e nós chamamos ela de sábia. A maioria das vezes a gente pensa isso, né? Nossa, fulano então é tão sábio, não é? Não é crente, mas é tão sábio. É sábio mesmo. Se afinal de contas a sabedoria verdadeira vem baseada no temor do Senhor, ela consegue ser sábia? Ela conhece a Bíblia? Não conhece nada da Bíblia, não sabe nem ler, não abrir a Bíblia. Então ela é sábia mesmo? É sábia. O que a Bíblia fala sobre a sabedoria do mundo? Louca. Ela é uma pessoa sábia mesmo? Não. A questão é, como é que nós estamos medindo essa sabedoria? Se a nossa sabedoria vem baseada na palavra, daí nós vamos ver que muitos desses sábios, segundo os seus próprios conceitos, são na verdade loucos. Pega esses grandes filósofos aí do mundo. Luiz Felipe Pondé, cara inteligente demais, não é? Inteligente, filósofo, mas é sábio? Chico Anísio, uma semana antes dele morrer, estava dando entrevista num programa que eu não falo o nome, mas é um programa fantástico. E ele... eu não falei o nome. Ele falou, ele usou uma frase mais ou menos assim: o que a vida me ensinou, a única coisa que a vida me ensinou foi ter sabedoria. Ele falou bobagem do começo ao fim naquela entrevista. Morreu e foi para o inferno, se ele não se converteu antes. Porque até então, até aquela entrevista, ele não tinha se convertido. E se ele não se converteu até o momento da sua morte, ele foi para o inferno. Ele foi sábio. Como é que uma pessoa pode ser sábia e não servir a Deus? Se é sábio mesmo, ele vai servir a Deus. Sabedoria não está com longa idade. É por isso, aqui aos que já passaram de uma certa idade, entenda uma coisa: você só vai poder se considerar sábio a partir do momento que você conhecer cada vez mais a palavra de Deus. Você só vai poder dar conselhos para alguém mais novo se você conhecer a palavra de Deus. Aos mais jovens, entendam, vocês podem ser sábios mesmo novos. Olha o caso de Daniel. Daniel foi considerado o mais sábio do reino. Quantos anos ele tinha? 17, 18, 19 anos. E quando foi competir com os mais sábios, os mais velhos, o que aconteceu? Ele ganhou. Por quê? Porque a sabedoria dele não vinha de experiências. A sabedoria vinha de Deus. Você quer ser uma pessoa sábia? Leia a Bíblia, estude ela, conheça a palavra de Deus. Você vai ver o que é ser sábio. Você pode ter 10 anos e ser mais sábio que uma pessoa de 80. Sabedoria verdadeira vem do conhecimento da palavra de Deus. Você vai conseguir conhecer, você vai conseguir aconselhar alguém com sabedoria a partir do momento que você conhecer a palavra de Deus. Conheço muitos jovens sábios. Eu conheço uma jovem que tem 16 anos, 16, 17 anos, e a mãe dela, quando vai fazer qualquer coisa, pede conselhos para ela, porque ela está mais tempo na igreja do que ela. E lá na igreja eu tenho costume, por exemplo, quando alguém vai fazer a profissão de fé e é menor de idade, e cresceu na igreja, os pais são professos, eu tenho mania de chamar os pais para falar: me fala como que é o seu filho em casa, para saber se a gente pode ou não fazer a profissão de fé dele. É os pais que vão dar conselho. Eu tenho esse costume. Quando foi a mãe dessa moça, eu chamei a moça: me fala como que é a sua mãe. E aí, sua mãe está preparada? No primeiro ano a menina falou assim: não. E a mãe, sabe o que ela fez? Tá bom, minha filha, se você falou, eu vou aceitar. Ano que vem eu vou fazer classificação de novo para tentar de novo ano que vem. 16 anos, mais sábio do que a mulher, já de uma certa idade. E a mãe fala isso com orgulho, né? Tudo que eu faço eu pergunto para ela porque ela sabe mais do que eu. Sabe por quê? Porque sabedoria vem da palavra de Deus, não de experiência. Grave isso. Olha o caso de Jó, olha o caso de Daniel, olha o caso de Salomão. Tem tantas pessoas indo atrás de filósofos como Luiz Felipe Pondé, Mário Sérgio Cortella e tantos outros homens. Vai fazer curso de filosofia. É bom. Ok, não tem nada contra isso não. Igual psicologia, não tem problema. A questão é,
A verdadeira sabedoria não está aí. E apesar da palavra filosofia significa amigo da sabedoria, a verdadeira sabedoria não vem do estudo de Platão, Sócrates, Aristóteles, ou seja lá quem for. A verdadeira sabedoria vem do estudo de pessoas como Paulo, Pedro, Lucas, João, Isaías, Davi. Vai estudar o que esses caras escreveram. Você vai ver o que é verdadeira sabedoria. Versículo 8. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Quando fala que os preceitos do Senhor são retos, é porque Ele ensina o caminho certo. Ele ensina o que é correto. Ele mostra para onde nós devemos ir, como que nós devemos caminhar, para onde nós devemos caminhar. A ideia de ser reto aqui está falando mais ou menos aquilo que vai falar em 2 Timóteo, que é a palavra do Senhor, que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, repreensão, correção e educação na justiça. Sabe o que é os preceitos do Senhor são retos? É que se você quer saber como que você deve andar, como você deve viver, vai ler a Bíblia. Ele sim vai ensinar como você deve viver. E aqui, bom, eu já falei sobre a psicologia, já falei sobre filosofia. Tem mais um probleminha aí que muitas vezes as pessoas confiam demais, que é a pedagogia. Calma, não vou falar, não estou falando que a pedagogia não serve para nada. Daqui a pouco serve, não tem mais nada, só não vai nada, acaba com tudo. Essas coisas são boas? São, só que tem uma coisa, se elas não forem estudadas, baseadas no que a Bíblia diz, se a Bíblia não for a base, tudo isso vai por água abaixo. Deixa eu dar um exemplo da pedagogia. Existe tem algum pedagogo aqui? Alguém que fez pedagogia? Tem, né? Se eu falar qualquer coisa errada, me perdoe. Tem uma linha da pedagogia chamada construtivismo, que está dominando. A ideia de que os professores, na verdade, não são aqueles que vão mostrar o que é certo, mas eles são facilitadores para a criança desenvolver o seu próprio raciocínio. Então você não pode falar para a pessoa, para a criança, que ela está certa ou está errada, e é por isso que hoje em dia cada vez menos estão reprovando alunos na escola. Você não pode falar para ninguém que está errado. Então você é um facilitador. Não existe uma resposta certa ou errada. A criança precisa desenvolver nela mesma aquilo que é certo e aquilo que é errado. Uma pessoa melhor para falar isso foi o reverendo Felipe Fontes de ontem. Ele é dessa área mesmo. Mas, estou me atrevendo aqui numa área que não é minha, né? Mas vamos lá. Mas o que é interessante, num livro chamado Verdade Absoluta, de Nancy Pearcey. Verdade Absoluta, a Nancy Pearcey vai falar que a base toda do construtivismo é o evolucionismo. E o que é o evolucionismo? É que a natureza foi se desenvolvendo. E por isso a pedagogia tem que fazer isso também. Deixa a criança desenvolver, não vai guiando nada. Mas nós cremos que existe um padrão. Existe aquilo que é certo, aquilo que é errado. Existe um caminho que você deve percorrer. Você não é um facilitador. Você tem que mostrar para ela que é certo e que é errado. Você tem que mostrar para a criança a verdade. E é interessante isso, por quê? Porque a Bíblia, ela faz caminho, ela mostra para onde nós devemos ir, ela mostra para onde nós devemos seguir, ela mostra o que é certo, o caminho correto. E é triste quando muitas vezes, nós somos no auge, né? Daqui a pouco nós vamos ter eleição de novo, no segundo turno, para poder eleger o futuro presidente do nosso país. E a pergunta é, o que você vai fazer com a educação? Coitado das nossas crianças, alguém pense nas nossas crianças, não é? Porque afinal de contas, se o mundo não tiver educação, nós não temos nada. Mentira. Sabe por quê? Porque a educação não é o nosso Messias. A educação não é a solução para tudo no país. Sabe o que é a solução para o nosso país? É Deus. Deus é a solução. Por quê? Afinal de contas, vamos pensar em educação. Tá, mas educação baseada no quê? Se não for uma educação baseada nas Escrituras, nosso país vai por água abaixo, de qualquer jeito. Se continuar com esse problema aí do construtivismo no nosso país, vai por água abaixo. Por quê? Porque nós estamos falando que nossas crianças são como macaquinhos que precisam evoluir como homens. Essa é a base do construtivismo. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado quando nós falamos de
educação, quando nós falamos de ser reto, nós precisamos olhar para a Bíblia. Ela vai nos guiar, ela vai nos mostrar qual é a resposta certa. Ao mesmo tempo, o texto vai falar que os presentes do Senhor são retos, ela mostra para onde nós devemos ir, o que é certo, e ela também alegra o coração. Tem uma musiquinha que saiu há pouco tempo, talvez algum de vocês já deve ter ouvido, uma música mais ou menos assim: a alegria está no coração de quem já... Alguém já ouviu essa música? Saiu há pouco tempo, gravado. A alegria está no coração de quem já conhece, mas as pessoas procuram alegria em tantas outras coisas. E tem crente que acredita que a alegria só vai ser quando eu tiver... Eu vou ser uma pessoa muito alegre quando eu finalmente conseguir comprar aquele carro dos meus sonhos. Eu vou ser uma pessoa muito alegre quando finalmente eu conseguir terminar a minha faculdade. Eu vou ser uma pessoa muito alegre quando eu finalmente comprar aquela bolsa que eu vi na loja, quando eu estava passando na rua. Uau! Quando eu casar com fulano de tal, quando eu casar com Beltrano, daí sim eu vou ser uma pessoa feliz. E esqueço que a verdadeira felicidade está na palavra de Deus, que traz uma felicidade, traz uma alegria que independe da situação que nós vivemos. É por isso que Tiago vai falar: tem como motivo de toda a alegria o passar por várias provações. Quando eu tenho a alegria verdadeira, e a alegria verdadeira vem baseada na palavra de Deus, quando eu tenho a alegria verdadeira, eu posso passar por qualquer coisa que eu ainda consigo sorrir. É por isso que Davi, quando escreveu esse salmo, ele sabia muito bem o que é isso. Davi, quando ele ficou triste porque seu filho estava enfermo, e quando ele ficou sabendo finalmente que seu filho morreu, o que ele faz? Se arruma, come, vai para a igreja e faz um culto de ação de graças. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me deu um filho e o Senhor me tirou um filho. Como é que alguém pode falar muito obrigado porque o Senhor me deu e me tirou um filho? Ou como Jó, que fala: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o Senhor. Como é que alguém consegue dizer isso? Quando ele entende a verdadeira alegria. Que a verdadeira alegria não está nos fatos, nas circunstâncias. A verdadeira alegria está em Cristo Jesus. Agora, para eu ter cada vez mais em Cristo Jesus, eu preciso conhecer esse Cristo Jesus. E onde eu conheço esse Cristo Jesus? Na Bíblia. Não tem outro jeito. Quanto mais eu me encho da palavra de Deus, quanto mais eu me encho das Escrituras, mais que eu entendo o que é a verdadeira alegria. É por isso que 1 João capítulo 1, versículo 4, vai dizer que ele escreveu aquelas coisas para que a vossa alegria, ele vai escrever isso para os seus destinatários, para que a vossa alegria, ou para que a nossa alegria seja completa. Sabe o que ele escrevia? Sobre Jesus Cristo. Jeremias, em um certo momento, ele estava angustiado, ele estava se sentindo abandonado, ele estava se sentindo apavorado, porque estava tudo por água abaixo. Ele vai dizer assim: achadas tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado ao Senhor, Deus dos exércitos. É na palavra de Deus que nós vamos encontrar a resposta para a verdadeira alegria. E é interessante que as pessoas vivem atrás de felicidade, vivem atrás de alegria. Tem até aquele filme, né? Em Busca da Felicidade. E qual que é a resposta que o filme dá? Felicidade é quando você tem uma família e tem emprego. Outras pessoas a gente não conhece, que tem família, tem emprego e continuam infelizes. Tem uma lei no nosso país, todo mundo tem direito de ser feliz. Como se resolvesse muita coisa, né? Mas tem uma lei para isso. Resolve. Resolve você ter todos os meios, todos os métodos, todas as ferramentas para te tornar feliz. Se você não tiver a palavra de Deus, não tem. Você pode ter festa, você pode ter amigos, você pode ter o que for. Tem uma música nova também. Você pode ter a casa repleta de amigos, paredes e pisos cobertos de bens. Ter o carro do último ano e andar conforme dá na cabeça. Mas se você não tiver Cristo no seu coração, você será como uma folha no vento, esperando o momento de cair. Você pode ter tudo aquilo que sonhar, mas você só vai encontrar a paz, a alegria verdadeira, que só tem aquele que se encontra com Cristo Jesus. Isso sim é a verdadeira alegria. Então olha só, são retos e alegram o coração. Próximo.
Versículo 8: o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. A palavra puro aqui seria, uma outra tradução seria claridade. É para fazer um paralelo aí com iluminar os olhos. Ela é uma claridade luminosa, é mais ou menos isso. A palavra de Deus, ela traz essa claridade luminosa. Fica esquisito, então por isso que está aí a tradução. Ela é pura e ilumina os olhos. E aí está um ponto interessante, porque a Bíblia fala que a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. O que isso significa? Bom, significa muita coisa, porque ela revela e ela fala de muita coisa. Deixa eu tentar explicar isso mais ou menos, um pouquinho. Imagine só, não sei se são todos homens ou se eu sou mais assim mesmo, revelando aqui meu pecado pessoal, mas geralmente mulher é muito mais organizada do que homem. Geralmente. Eu fico olhando para os homens para ver se ele tem o tem mulher que cutuca, né? Geralmente é assim, tá? E homem geralmente é mais prático para resolver os problemas. Então eu tenho um método para arrumar bagunça e para arrumar sujeira que eu vou ensinar para vocês. Mulheres, prestem atenção. Presta atenção. Imagine só, você chega em casa, sua casa está de ponta cabeça. Os filhos ficaram em casa durante uma semana sozinhos. E o marido ficou lá fazendo comida. A louça está daquele jeito e tal. Você entra no quarto, você não sabe onde está a cama. O armário você não consegue enxergar direito. Sabe aquele negócio? Você consegue ver sujeira, tem prato de comida no quarto. Eu vou dar uma solução, presta atenção. Eu vou dar uma solução para você, para sumir toda essa bagunça. Para você não ver mais bagunça nenhuma em um simples toque. Preparados? Olha só. Apaga a luz. Você não vai ver mais bagunça nenhuma. Tenho certeza. Não vai. Por quê? Você não vai ver bagunça mesmo. A bagunça vai sumir. Olha só que legal. Só não para acender de novo. Se você acender de novo, a bagunça vai estar lá. Não é? Por quê? Porque a luz revela a bagunça. É isso que a palavra de Deus faz. Ela revela a bagunça que está no nosso coração. Ela revela a bagunça que é a humanidade. Ela revela a bagunça que tudo que existe está. Essa bagunça que o mundo é, essa bagunça que a nossa vida é, essa bagunça que o nosso coração é, a palavra de Deus ilumina. Ela mostra, ela aponta. Mas ela não somente aponta para o erro, mas ela mostra como arrumar o erro. Ela mostra para onde deve se guardar as coisas. Imagine só você arrumar o quarto com a luz apagada. Não dá. Você precisa da luz acesa para saber onde está o armário e pular aquelas montanhas de roupa para você guardar as coisas. A palavra de Deus faz isso. Ela revela e mostra como arrumar a bagunça do nosso coração. Mais ainda, ela revela aquilo que nós não sabemos. Ela aponta para aquilo que nós não sabemos. Você tem, por exemplo, algumas perguntas que o homem tenta responder desde que se conhece por gente. Desde que ele acha que ele sabe responder alguma pergunta. Por exemplo, ele tenta responder de onde nós viemos, por que nós estamos aqui e para onde nós vamos, não é? Pega, por exemplo, por que as pessoas gastam milhões e milhões para inventar uma máquina para tentar criar o Big Bang de novo? Por que as pessoas gastam milhões e milhões com testes e mais testes para tentar descobrir a origem do universo? Por quê? Porque existe uma pergunta na cabeça de onde nós viemos. Você tem filósofos que gastam a vida inteira tentando responder a pergunta: qual é o sentido da vida? Por que nós estamos aqui? Pessoas gastam horas e horas lendo livro para tentar entender o significado para a vida. Porque as pessoas têm uma pergunta na cabeça: por que estou aqui? Qual é o sentido da vida? Por que tem pessoas que gastam dinheiro também, gastam esforço para ir em vidente? Já perceberam como as pessoas são vidradas pelo futuro?
porque querem saber o futuro. O que vai acontecer amanhã? Pega os filmes de Hollywood. Quantos filmes de Hollywood são? O tema é o fim do mundo. O dia depois de amanhã. O final dos tempos. Odisseia no Espaço, 2001, Odisseia no Espaço, já passou, né? Por que as pessoas são ligadas nisso? As pessoas acreditam tanto em profecia falsa. Um tempo atrás, baseado nos incas, nos maias, nos astecas, baseado em Nostradamus, nós descobrimos que de 12 de 12 de 2012 o mundo vai acabar. Eu sou de São Bernardo e nas principais avenidas de São Bernardo tinha um outdoor enorme, lá em São Paulo, São Bernardo, a grande ABC lá. Tinha um outdoor enorme, dia 12 de 12 de 2012 o mundo vai acabar. Nós estamos em 2018. O mundo não acabou, não sei se vocês perceberam, mas o mundo não acabou. As pessoas são vidradas para o futuro. Sabe por quê? Porque tem uma pergunta na cabeça: para onde nós vamos? De onde nós viemos? Qual é o sentido da vida? Por que eu estou aqui? E para onde nós vamos? O que a Bíblia fala? De onde nós viemos? De Deus. Por que nós estamos aqui? Qual é o sentido da vida? Deus. Nós somos criados para a glória de Deus. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus. Para onde nós vamos? Para Deus. Nós temos a resposta de onde nós viemos, por que estamos aqui e para onde nós vamos. E a Bíblia, ela revela isso, ela ilumina a nossa mente para tudo isso. A gente não precisa ficar indo atrás dessas coisas. Ela ilumina os nossos olhos, ela revela qual é a bagunça que nós temos no nosso coração, ela revela por que a bagunça que nós somos aqui, ela revela por que o mundo é do jeito que é e qual é a solução para o mundo também. O mundo foi criado, caiu por causa do pecado e ele vai ser restaurado um dia. Está tudo aí na Bíblia, ela revela tudo que nós precisamos saber. O que mais? Vamos lá. Versículo 9. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. E daí sim, a palavra límpido tem a ver com ausência de impureza, ausência de erro. Daí sim a ideia de inerrante, infalível. A Bíblia não contém erro algum, embora algumas pessoas tentam achar erro aí. Algumas pessoas tentam encontrar algumas incoerências. Tentam mesmo. E tem de fato na Bíblia algumas passagens que parecem ser incoerentes. Como por exemplo uma passagem do cego de Jericó. Um evangelho fala que Jesus estava entrando, outro evangelho fala que Jesus estava saindo. Afinal, tá vendo? Está incoerente. Uma fala que está entrando, outra fala que está saindo. Ué, depende de onde você está vindo. Você estava dentro de Jericó, a porta é uma saída. Se você está lá fora de Jericó, a porta é uma entrada. Onde que o cego estava? Estava naquela porta, que você entra e sai. É simples assim. Mas um evangelho fala que eram 2 cegos, um evangelho fala que era 1 cego. Não vejo problema nenhum. Fala assim, quando você, imagina só, eu conto, olha, eu estava na padaria agora há pouco e encontrei o reverendo Paulo. E eu conversei com ele, falei com ele. Mas daí uma outra pessoa fala assim, o pastor Felipe encontrou o reverendo Paulo com a esposa dele. Quem estava certo? Os dois. É que acontece que eu contei uma versão que fala, eu mencionei o reverendo Paulo, porque para a minha história, o reverendo Paulo é importante. Para o outro, a história, é o reverendo Paulo, a esposa dele é importante. Depende da sua perspectiva. Aquilo que parece ser incoerente, a gente precisa parar para pensar um pouquinho, ser um pouquinho menos crítico. A palavra de Deus não contém erros. Creia que está aí, ela é perfeita. Não tem erro algum. Creia nisso. É isso que tem a ver com ser límpida, ser inerrante. 2 Pedro, capítulo 1, vai dizer assim: nenhuma profecia das Escrituras provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. E daí tem uma coisa que é importante lembrar, que de fato o livro foi escrito por homens, mas acima dos homens foi escrito pelo Espírito Santo. Deus usou características dos homens, de fato. O jeito de Pedro escrever não é o jeito de Paulo escrever, mas quem estava escrevendo, de quem a palavra é do Espírito Santo. Porque nenhuma jamais
profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Ela é inerrante, ela é infalível, ela permanece para sempre. Aquilo que é contaminado pelo pecado, ela se deteriora. Até o metal mais precioso, uma hora ele apodrece, ele estraga. Qualquer coisa nesse mundo, ele vai estragar. A palavra de Deus, ela permanece para sempre. É por isso que a Bíblia fala que enquanto o sol nascer, enquanto tiver noite e dia, a palavra de Deus continua valendo. Está aí, ela não falha. Um tempo atrás apareceu um cara que se diz teólogo, infelizmente ele já foi pastor da IPB. Eu não gosto de falar o nome de pastor, então vou evitar falar o nome do Caio Fábio, mas ele estava no programa e falou que o Antigo Testamento é obsoleto. Ou seja, não serve para mais nada. Tem um problema muito sério. Primeiro, o Caio Fábio é um herege. Segundo, se o Antigo Testamento não serve para mais nada, o Novo Testamento também não serve, porque todo o Novo Testamento é baseado no Antigo. Todo o Novo Testamento. Tem nada no Novo Testamento que já não esteja no Antigo. Terceiro, se o Novo Testamento, se o Antigo Testamento não serve para nada, para mais nada, o Novo Testamento também não serve para mais nada, por que quem está aqui? Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. E tudo que a gente acredita é mentira. Ou a gente acredita que toda a palavra de Deus é inspirada por Deus e útil para ensino, para conhecer, para educação na justiça, ou nós não cremos em mais nada. Ela é infalível, ela permanece para sempre. O que está em Gênesis 3, Gênesis 1, 2, 3, 4, 5, 6, serve até hoje para nós. E eu sei que, quando a gente fala de a Escritura ser útil para nós, às vezes a gente tem um certo receio, porque afinal de contas tem umas passagens difíceis, não tem? Por exemplo, genealogia serve para alguma coisa? Serve. Você pode saber para quê, mas serve. E não há nenhum mal você falar que tem passagens difíceis. Se Pedro falou, olha, tem coisa em Paulo que eu não entendo nada, e eu sei muito bem, eu até imagino as passagens que Paulo estava falando. Tem umas passagens que, não sei se o Paulo tem o mesmo problema que eu, mas tem umas passagens que eu prefiro deixar para quando eu tiver um pouquinho mais inteligência pregar. É o texto difícil. Tem umas passagens que você trava a mente. Deixa para o pessoal mais inteligente pregar primeiro, depois você vai ver o que está escrito lá, para ver se você entende. Tem passagens difíceis? Tem. Genealogia é fácil? Não, não é. Tem passagens que são mais complicadas? Tem. Quer dizer então que ela não é útil? Eu acho que é útil, você pode não saber agora, mas ela é útil. Tem uma vez que eu estava pregando em Neemias capítulo 3, eu estava falando de uma série de Neemias, aí chegou no capítulo 3. Fulano de tal mexeu na construção aqui, fulano de tal mexeu na construção lá, fulano de tal mexeu na construção lá. E eu falei assim, minha igreja não está precisando de construção, por que eu vou pegar esse texto? É só um texto só sobre construção, Neemias 3, só sobre construção. E eu falei assim, nossa, mas que texto complicado, o que eu vou falar sobre isso daqui? Bom, vamos, eu li, não entendia nada, não via nenhuma aplicação. Entendi o que estava acontecendo, mas não entendi nenhuma aplicação. Você quer saber? Acho que eu vou pular. Não vou pegar Neemias 3 não, deixa para uma outra época, né? Daí, como eu estava fazendo a sequência, eu ia pegar capítulo 1, capítulo 2, e pular capítulo 3, e aí vem o texto, toda escritura é útil. E o capítulo 3 também é útil. Para quê? Não sei. Mas para alguma coisa, já sei, vou procurar nos comentários. E daí os comentaristas que eu tinha lá no mão falavam assim, bom, aqui é o fulano de tal que construiu o muro. Isso eu sei. E aí? É isso aí. E eu falei assim, já sei, vou procurar para ver se eu acho alguém que pregou nesse texto para ver o que eles falam. Daí tem uma igreja que eu, de vez em quando eu dou uma pesquisada lá, tá lá Neemias o livro inteiro. Vamos ver o capítulo 3 faltando. Bom, resumindo. Eu não descansei até que Deus me mostrou o significado lá para a igreja naquela época. Tem. Posso não entender agora, mas tem. Preguei em Neemias 3, foi legal, foi bom. Então tem, tá? Tem.
Toda a Escritura é útil, toda a Escritura é útil para nós. Só um detalhezinho aqui. Toda a Escritura é inspirada por Deus, toda a Escritura é perfeita, e isso significa que toda ela mesma tem o mesmo valor. Hoje está sumindo um pouquinho disso, mas antigamente as pessoas tinham mania de procurar Bíblias com letras em vermelho, com algumas as palavras de Jesus. Por quê? Porque afinal de contas, quando Jesus fala, daí tem que prestar atenção. Quando é Paulo falando, é Paulo, né? Mas entre Paulo e Jesus, só que tem um problema. Primeiro que, quando Jesus fala, não foi Jesus que escreveu. Foi Mateus, Marcos, Lucas ou João. Quando Jesus fala, é Jesus falando. Quando Paulo fala, é o Espírito Santo falando. Entre Jesus e o Espírito Santo, você vai ficar com quem? Com os dois. Os dois valem. Não é um mais importante do que o outro. Toda a Escritura é inspirada por Deus por meio do Espírito Santo. Creio em toda ela. Correr. Finalzinho, versículo 6, versículo 10. Versículo 9, perdão. O temor do Senhor é líquido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Verdadeiro significa que o que está aí é verdade. E numa época onde a verdade é relativa, tudo é relativo, e nós temos um grande problema com isso. Se tudo é relativo, eu posso pegar o seu carro, ligar e sair andando falando, é meu. Você vai falar que é seu e cada um tem a sua verdade, e a verdade é relativa. Fala isso para quem acredita em teologia, toda a verdade é relativa. Uma vez lá no Mackenzie, onde a gente estuda, fizemos uma entrevista lá e perguntaram para os alunos: você acredita que toda a verdade é relativa? Os alunos, claro, toda a verdade é relativa. Você acredita nisso? Acredito. Você acredita que essa frase é verdadeira? Acredito. E essa frase verdadeira é verdade ou é relativa? Eu não sei. Eles não sabiam responder. Se toda a verdade é relativa, até essa frase seria relativa. O problema é que quando surgiu essa ideia de relatividade, a teoria da relatividade, não estava nem falando sobre as verdades em si, né? Existe verdade absoluta. Existe uma única verdade. E a verdade está na palavra de Deus. O que está fora deve estar de acordo com a Bíblia. Uma vez eu fui fazer evangelismo e eu fui falar do evangelho para um rapaz, o senhor já fica acreditando nessas coisas, a ciência está aí para comprovar. Eu fiquei olhando para ele e falei assim: que ciência? E fala que a ciência, você acredita na ciência? Eu acredito. A ciência está desmentindo, cada vez ela fala uma coisa diferente. Por exemplo, na minha época, estou me sentindo velho aqui agora, na minha época, quando eu estudava lá estudos sociais, né, aqueles estudos sociais, ciência, eu aprendi que Plutão era um planeta do nosso sistema solar. Hoje já não é mais. Hoje é uma estrela anã. Bom, então agora diminuiu um planeta, não encontraram outro, parece aí. Ué, cadê a ciência? Você pode confiar na ciência? Quando construíram uma máquina lá para tentar recriar o Big Bang, construíram aquela máquina enorme para um acelerador de partículas, e fizeram aquele negócio lá para entrar em choque, explodir, para criar o Big Bang, para ver o que acontecia, e chocaram os dois átomos, sabe o que aconteceu? Nada. Mas descobriram uma coisa, que o cálculo que eles tinham da velocidade da luz estava errado. Você vai acreditar na ciência? Fala para a matemática explicar como que 1 mais 1 mais 1 é igual a 1. Uma trindade. Você vai confiar na ciência? Que não sabe explicar nem ela mesma? Aquilo que ela fala nos livros, nossos livros de ciência do passado, já não serve mais para hoje. Você vai confiar na ciência? Agora tenta provar que a Bíblia está errada. Uns anos atrás falavam, é mentira, Nínive nunca existiu. Tá vendo? Uma Bíblia mentirosa? Daí foram fazer escavações e encontraram uma cidade. Foram ver lá inscrições. Nínive. E só tinha escrito na Bíblia isso. Mas é mentira, porque nunca ninguém podia ter sido engolido por um grande peixe e sair vivo. Até que 80 e pouco encontraram um rapaz quase morrendo dentro de um peixe. Foi conhecido como Jonas Moderno. E aí? A Bíblia é mentirosa?
Ah, mas tem uma história. Todas as histórias que tentaram falar que era mentirosa na Bíblia, uma hora ou outra encontraram isso daí. É claro que a gente não precisa depender de nada disso. A gente não precisa de ciência, escavações para acreditar na Bíblia. A gente crê que a Bíblia é verdadeira e nós cremos nela, pronto, acabou. Creia nela. Porque a ciência não dá para acreditar nela. Seja lá o que for, não dá para acreditar em nada disso. A Bíblia até hoje, ela é verdadeira. Até que teve um cara que estava estudando para escrever um livro chamado Para Provar que a Bíblia estava errada. Ele fez todos os estudos e escreveu o livro para mostrar que a Bíblia estava errada. Título do livro: E a Bíblia tinha razão. Se converteu. Foram lá fazer as pesquisas dele, tudo que ele pesquisava, poxa, a Bíblia estava certa. São verdadeiros e todos igualmente justos. É a Bíblia que determina o que é certo e o que é errado. Nós vivemos num mundo onde as pessoas querem definir o que é certo e o que é errado, o que é família, o que não é, o que é homem, o que é mulher, o que é roubar, o que não é roubar, o que é você ser vítima da sociedade, matar um monte de gente, o que é você ser uma pessoa boa. O que o mundo está querendo definir todas as coisas. E olha como só está dando certo, não é? Nós estamos num mundo melhor hoje, então? As coisas estão melhorando, não estão? Só a Bíblia define o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que não é justo. Você quer saber como se deve viver? Vai ler a Bíblia. Vocês percebem como a Bíblia ela é importante para o nosso dia a dia? Ela dá resposta para todas as situações da nossa vida. É por isso que ele vai terminar esse segundo parágrafo dizendo que ela é mais preciosa do que o ouro e mais doce do que o mel e o destilar dos favos. Ela é a solução para nós, para a humanidade. Para nós entendermos o que está acontecendo aí nesse mundo aí doido que nós vivemos. Ela define tudo para a gente. Ela mostra tudo para a gente. Ela mostra quem nós somos. Ela mostra qual é a solução. Ela mostra como que nós devemos ser um bom marido, uma boa esposa, um bom empregado. Ela mostra como nós somos um bom cidadão. Ela mostra como que nós devemos pensar acerca das coisas. Sobre política ela nos ensina. Ela nos ensina como ensinar matemática na escola. Ela nos ensina como fazer boa política, como fazer boa educação, como fazer uma boa filosofia. Ela nos ensina tudo que nós precisamos ser, pensar e fazer. Está aí. Ela não é um livro religioso. Ela não é um livro de fé. Ela é um livro de prática. Ela é um livro da vida. Ele é o livro que nos molda, que nos mostra quem nós somos, porque estamos aqui, como nós devemos viver, como nós devemos pensar, como nós devemos sentir as coisas. Está tudo aqui. Ou nós cremos nela, ou nós vamos andar nessa bagunça que o mundo está. E nós vamos ser bagunçados como eles. Que Deus abençoe. Amém. A mighty fortress is our